que houve um deslocamento do foco assim muito grande dentro da novela, né, para essa questão do Dinho, né, e isso acontece de uma forma muito inesperada, né, por causa desse carisma, dessa afinidade. Eu acho que o público fica torcendo para aparecer os momentos desse romance, né, que é um romance inusitado, que também tem uma valorização da mulher, que leva a autenticidade até por causa disso, porque não é nenhuma jovem com formas super atraentes, embora a personagem também é atraente dentro da sua idade, né? Eu brinco que o Dinho já tem até uma função social aí, entendeu? Mesmo. Eu acho que né? Galera, acorda, vamos tratar bem as suas mulheres, entendeu? Que elas estão cheias de fantasias e precisando de amor, entendeu? Então, síndrome do pânico, as pessoas podem entrar ter a síndrome do pânico também pelo excesso de barulho, não? Pode ser um detonador, digamos assim? Pode ser um detonador se ela teve aqueles sintomas da síndrome do pânico em um ambiente barulhento. O cérebro faz comumente essa associação. Porque a síndrome do pânico, ela não tem uma causa definida, é esse fator agressivo. Mas o barulho sempre é um fator agressivo. Mas se ela associa uma crise que ela tenha tido em um ambiente de muito barulho, quando ela estiver naquele ambiente de barulho, o cérebro vai buscar essa relação e ela pode detonar a síndrome do pânico nesse aspecto. Né? Por que as pessoas têm síndrome do pânico? Porque elas têm isso geneticamente dentro dela? Para todo tipo de transtorno, acho que nós teríamos assim, que pensar sempre nas questões genéticas, nas questões psicológicas, nas questões relacionadas aos meios em que elas vivem. Mas basicamente a questão da síndrome do pânico é um transtorno, uma desregulagem do nosso sistema natural de medo e ansiedade, que na verdade são sistemas super benéficos. Sem o medo a gente não atravessa uma rua sem ser atropelado, né? São ansiedade, né, que vai nos movimentar para as coisas que nós queremos. São sistemas que até nos preparam para momentos de fuga, para momentos que nós precisamos reagir, né? Quer dizer, o sujeito quando está num lugar e começa a pegar fogo, esse sistema é disparado e rapidamente você tem taquicardia, você tem uma respiração mais ofegante que te prepara para a fuga. O que acontece? É aquele relógio que você coloca para despertar todo dia às 6 horas da manhã. Só que de repente o relógio começa a tocar 1 hora da manhã, sem que você queira. Começa a tocar 3 horas e você não sabe mais quando o relógio vai tocar. Então o que causa isso que nós chamamos de transtorno do pânico é uma desregulagem desse sistema de ansiedade, de medo, que é um sistema próprio, né, que nos serve muito até. E é muito interessante que, além de haverem situações em que nós identificamos, eu tive a minha primeira síndrome do pânico quando passei dentro de um túnel, e essas associações às vezes acontecem, mas elas acontecem com muita frequência assistindo televisão, em momentos absolutamente tranquilos. Do nada, assim? Do nada. Aliás, para nós caracterizarmos o transtorno do pânico como realmente devemos caracterizar, nós temos que ter episódios que são acionados a partir do nada. E essas pessoas sentem uma aflição. O que caracteriza a síndrome do pânico é quando ela acontece a partir do nada. Exatamente. Quando acontece porque você tem um medo, uma situação concreta, não é síndrome do pânico. Faz sentido, claro. Né? Mas nós teríamos que identificar, inclusive, faz todo sentido, né? A característica genética é um peso importante nessa situação, como na maioria dos transtornos comportamentais. Né? Existem fobias, né? Aquele sujeito tem fobia de altura, fobia de elevador, que não é uma coisa normal. Né? Acontece, tem muita gente que tem isso sem também modificar a vida dele, né? Sim, tudo é normal desde que não te traga prejuízos. Né? Se o sujeito tem fobia se o sujeito tem fobia de foguete, mas ele não é astronauta, não tem problema nenhum, ele vai seguir a vida dele normal, né? Mas a fobia e síndrome de pânico são coisas diferenciadas. O transtorno do pânico é algo extremamente agressivo, facilmente controlável, né? E que depende de tratamento, mas que você vai ter sudoreses, palpitações, sensação de morte, desmaio iminente, dores precordiais. 80% das dores precordiais que vão
aos pronto-socorros. Sensação de dor no peito, simulando infartes ou coisa que o valha, né? 80% dessas dores são, na verdade, coisas de síndrome do pânico, né? E aí, às vezes, nós encontramos um plantonista mal preparado para atender esse indivíduo, que acaba dizendo que aquele é piti, até o indivíduo encontrar a tranquilidade, a calma, né? Aquele repouso de dizer assim, poxa, graças a Deus descobriram o que eu tenho, é um caminho, às vezes, muito longo. E tem remédio? Tem remédios, tem. Uma dessas atitudes para o tratamento da síndrome do pânico seria nós tentarmos equilibrar a serotonina em uma questão mais direta e mais rápida, trazermos um pouco algumas medicações que baixem essa ansiedade, para que elas não disparem esse mecanismo. E a psicoterapia também, a terapia cognitivo-comportamental, a reanálise desse pensamento, né? Mas é interessante que é uma coisa que normalmente, infelizmente, tem um percurso longo. E tem graus? Até o diagnóstico. Por exemplo, tem síndrome do pânico grau 1, grau 2, grau 3. Assim. E tem a pessoa que está com síndrome do pânico, sai de casa há meses. Exato. Aí tem a pessoa que está com síndrome do pânico em um episódio esporádico. Menor. Exato. Antigamente a gente chegava, né? Eu acho que o grande alerta que a gente tem que trazer é essa liberdade que o ser humano tem hoje, esse direito de tratar-se. É muito comum a gente procurar um médico para tratar a dor de barriga, para tratar a gripe, mas quando existe alguma coisa comportamental que está nos afligindo, existe um preconceito muito grande. O cara roda um eletro, parte clínica está legal. Parte clínica está legal, o médico às vezes trata mas aquilo pode acontecer a qualquer momento, e para quem está sofrendo de síndrome do pânico é uma sensação de morte muito Você pode ser séria. uma única vez e nunca mais se repetir? Para nós diagnosticarmos como transtorno do pânico, uma única vez não basta, a não ser que você tenha uma única vez, mas tenha uma sensação e uma enorme preocupação de que aquilo possa acontecer de novo. Tem algum estudo relacionando drogas a isso? O alcoolismo pode potencializar essas crises de síndrome do pânico? Sim. A crise, com todas as características do transtorno do pânico, ela pode ser provocada também pelo álcool, né? Porque o álcool, às vezes, ele ceda excessivamente a produção de noradrenalina, e quando você se recupera no dia seguinte, você pode ter uma subida rápida dessa noradrenalina e ter aqueles sintomas. Também em relação ao uso de êxtase, né? Essas drogas que é muito comum. Eu já tive uma paciente que tinha o transtorno, aquela crise do transtorno do pânico, sempre às segundas-feiras, porque rolava aquelas festas rave, né? E ali usava-se aquelas anfetaminas e tudo mais, e o nível de noradrenalina sobe de uma maneira às vezes espantosa e dispara esse relógio, a pessoa no dia seguinte está se sentindo apavorada e tal. Mas Está numa ressaca horrorosa, deve ser. Também. Né? Que mistura isso com não sei o que, com festa, Mas o dá um bodão. aumento do uso de drogas aumentou a incidência de síndrome de pânico ou não tem relação? Não, olha só, o uso de drogas provoca crises semelhantes ao transtorno do pânico. Para nós identificarmos realmente uma pessoa portadora do transtorno do pânico, uma das causas que nós teríamos que excluir, inclusive, é que essas crises não estejam sendo motivadas pelo